Você já adiou uma tarefa importante, um pouco chata, desagradável que você precisava fazer e no lugar você fez uma coisa muito menos importante? Se você tem problemas com procrastinação, você não está sozinho. Uma pesquisa recente revelou que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. Então, procrastinação, ela tem 5 elementos, né? Então, procrastinação é adiar algo importante, então tem que ser algo que importa para você. Não pode ter um bom motivo, então sem um bom motivo para fazer outra coisa que é menos importante, mesmo sabendo das consequências. Então é isso, é você adiar algo importante sem um bom motivo para fazer algo menos importante, algo que não é importante para você, mesmo sabendo das consequências negativas que isso vai te trazer a longo prazo. Então, com base nessa definição, a gente pode deduzir, a gente pode extrair que a procrastinação, ela sempre é uma decisão intencional. Ou seja, você decide por procrastinar, mesmo que às vezes isso seja tão automático que essa decisão ela passa muito rápido pela sua mente, você quase não percebe, mas se você parar para pensar, se alguém perguntar para você, você sabe que o que você está fazendo é algo que é menos importante do que você deveria fazer, ou seja, é uma decisão que não está inconsciente, não, ela é intencional, mesmo que às vezes a gente não consiga controlar, na maioria das vezes a gente acaba sendo levado por isso como um hábito. Quando que a procrastinação é um problema? Isso é importante a gente entender. Todos nós procrastinamos, né? Porque, em geral, a gente vai procrastinar uma tarefa que não é tão gostosa, que não é tão prazerosa. Então, todos nós procrastinamos. A gente não precisa resolver todas as procrastinações na nossa vida. Quando que é um problema? É um problema que diferencia, né? Com o tamanho, com o impacto das consequências negativas, ou seja, o tamanho e o impacto das consequências negativas é que vai determinar se a sua procrastinação está sendo problemática ou não. Consequências negativas tanto em relação à sua parte pessoal quanto em relação à sua vida profissional, as duas esferas, né? Nas duas esferas nós podemos procrastinar, ou então o quanto que isso causa de sofrimento e de desgaste para você. Às vezes você até acaba conseguindo fazer na última hora, mas às custas de um extremo desgaste. Vamos ver então quais as 4 causas da procrastinação. Como é que é esse passo a passo que faz com que a procrastinação se desenvolva no nosso cérebro? No primeiro momento são ativadas crenças procrastinadoras. São principalmente 6 crenças que a psicologia identificou que levam a gente a procrastinar. A primeira crença é uma crença da questão de ninguém manda em mim, né? Ou seja, uma crença de que eu tenho que ter o controle sobre as minhas ações. Ou seja, se alguém pediu para eu fazer, se foi um chefe, se foi, enfim, alguém superior, não vou fazer porque ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida, não vou trabalhar para ninguém. Então aí você vai, obviamente, procrastinar aquela tarefa, vai ser mais fácil você procrastinar. Então essa é a primeira crença. A segunda crença é aquela crença o quê? A vida é curta, que é a crença de que nós precisamos ter prazer o tempo todo, que se eu não estou tendo prazer, se eu não estou achando, enfim, aquela questão incrível o tempo todo, é porque alguma coisa está errada, a vida é curta e nós precisamos ter prazer. A outra crença é aquela coisa que, se não for incrível, é horrível, que é basicamente aquela crença do medo de falhar, o medo de fazer algo e não ter uma boa recepção, não ser bem aceito pelos outros, as pessoas criticarem a sua performance, né? Então é aquele medo de falhar, certo? Aqui, qual que é? A dificuldade é a intolerância à incerteza. Isso daqui é a crença que faz nós procrastinarmos decisões importantes.
por não sabermos se aquela vai ser a melhor ou não decisão. Então é aquela questão, puxa, eu não tolero essa incerteza, eu não sei, como é que eu vou saber se eu vou estar fazendo a escolha certa? Então a gente não poder tolerar a incerteza, isso também é uma crença procrastinadora. E aqui são duas que são muito comuns, né? Que é a crença da falta de energia, que basicamente eu só posso fazer algo se eu estiver me sentindo disposto, se eu estiver me sentindo bem. E a outra crença é a crença da falta de capacidade, que é eu não consigo, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho habilidades suficientes para aquilo. Então, primeiro são desencadeadas essas crenças. E aí, isso leva para um segundo momento, aonde você percebe um desconforto muito alto. Então, a tarefa ela já não é das mais gostosas, mas aí essa crença, ela faz com que a percepção do desconforto da tarefa amplie, a tarefa fica pior, fica mais difícil ainda. Porque aí, além dela ser chata, ainda tem essas crenças aqui, digamos, somando um peso para aquela tarefa. E aí, aqui vai fazer com que você não consiga tolerar, foi aquela ideia, não aguento, é uma intolerância ao desconforto. O desconforto é percebido como algo mortal, brutal, e aquela questão, eu preciso aliviar o desconforto. E isso tudo ocorre inconscientemente. A primeira coisa que acontece quando vem para a consciência é o quê? São as desculpas procrastinadoras, que é basicamente a forma dessas crenças virem à consciência. E aí a gente vai o quê? Se envolver nas atividades procrastinadoras, que é aquilo que a gente vai fazer no lugar da tarefa importante. Então, o que costuma entrar aqui como atividade procrastinadora? Pode ser uma atividade de diversão, pode ser normalmente uma atividade social, pode ser outra tarefa que até você precisa fazer, mas ela não é tão importante. Então, ao invés de eu escrever, né, meu trabalho, eu vou agora arrumar o meu guarda-roupa. Poxa, tá, legal, mas assim, não é tão importante nesse momento. Você pode também o quê? Algo que dê prazer ou alívio rápido. Por exemplo, álcool, cigarro, comida, enfim, qualquer outra coisa que vá dar prazer ou alívio rápido daquela sensação de desconforto. Então, normalmente essas são as atividades. Claro, tem uma também que é o quê? Que é sonhar acordado. Bom, vocês estão vendo que essas tarefas e esse desconforto, né? Isso, quanto mais a pessoa sentir que é difícil a tarefa, quanto mais ela for sensível a essas coisas que dão reforço rápido, mais fácil é a pessoa procrastinar. Não quer dizer que a gente não consiga mudar. A gente precisa o quê? Desarmar esse ciclo para que, de fato, a tarefa seja cumprida e esse hábito seja incorporado no nosso circuito cerebral, nos nossos circuitos mentais. Caso a gente não esteja atento nisso, a gente tende a continuar procrastinando e não entendemos por quê. Tá? Bom, você viu que então tem essas 4 questões e a ideia é o quê? É a gente ir desarmando cada uma delas. É claro que não é assim, não tem uma varinha mágica, um método mágico exclusivo meu que vai fazer com que você não procrastine, até porque procrastinar é normal. Mas talvez a primeira coisa que a gente possa começar a fazer é o quê? É prestar atenção nisso, né? É começar a perceber primeiro as desculpas procrastinadoras e as atividades procrastinadoras. Então, o que eu acho que você pode começar a fazer, porque você já está, digamos, entendendo melhor esse circuito, primeiro, ver quais as tarefas, anotar numa semana, por exemplo, né? Qual atividade que você tende a procrastinar mais, ver se você percebe qual é a desculpa que você se dá, e tudo bem, todos nós fazemos isso, não é errado, você não é preguiçoso, você não é menos capacitado por conta disso, isso é normal, e ver as atividades. Por quê? Porque essas são as coisas conscientes. As crenças, né?
essa percepção de desconforto, isso é muito rápido, a gente demora um tempo para perceber. Agora, se a gente conseguir identificar a tarefa, as desculpas e quais as outras atividades, a gente pode começar a ver o que dá para mudar